How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like finishing your laundry and successfully matching all your daughter's baby socks together on the first try. Let's see. Panda socks, fire truck socks, socks with those cute little strawberries on them. You matched each and every one of those tiny socks. I mean, has this ever happened in the history of laundry? And a penguin wearing a cowboy hat socks. Done. Enjoy the moment, Dad. You've earned it. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico. The most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Mima and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the Atlanta Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G, 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Sextou, chegou. É ela, a penúltima sexta-feira do ano. Hoje é 20 de dezembro de 2024. Olha, tem muita gente por aí que tá entrando hoje mesmo no clima de, digamos, sextou prolongado, né? Isso por conta dos recessos de final de ano. E aí, é o seu caso? Conhece alguém que tá entrando nessa situação? E aí, queria descansar também, é? Por aqui continuamos na ativa, juntando todos e todas na frequência do Bem Viver. Hoje é comigo, Daniel Lamir, e com toda a equipe maravilhosa do nosso Brasil de Fato, na sintonia que você só encontra aqui. A estação é essa mesmo, viu? Com agroecologia, saúde, meio ambiente, cultura, povos tradicionais e muito mais. Confere só os destaques que preparamos hoje para você. Catadores e catadoras demandam investimentos para a cadeia de reciclagem. Questão entra em pauta em feira em São Paulo. Também conversamos sobre o objetivo e importância da Expo Catadores, que segue até hoje na capital paulista. Direto do Níger, vamos conhecer a luta por independência no país africano. Rússia anuncia a seleção para testes de vacina contra câncer em 2025. Isenções fiscais para agrotóxicos deixam fatura para a saúde da população e o SUS. Vamos conhecer o projeto Mulheres que Tecem Pernambuco. E fica de olho, viu? Esses são só os destaques de um montão de prosa boa que a gente começa agora mesmo. Vamos abrir o Bem Viver destacando um evento que segue até hoje em São Paulo. É a Expo Catadores. A feira começou na quarta-feira desta semana e aborda temas como reciclagem e inclusão social no setor. O tema deste ano é reciclagem popular, inovação sustentável na era da revolução tecnológica e da crise climática. A iniciativa é organizada por movimentos de catadores e catadoras e reúne setores público e privado. Ela reúne profissionais de todo o Brasil e serviu de espaço para anúncio de investimentos. Vamos conferir na reportagem com locução de Douglas Matos. Começou em São Paulo a Expo Catadores, o principal evento nacional da cadeia de reciclagem. Organizado pela ANCAT, a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, e pelo MNCR, Movimento Nacional dos Catadores, juntamente com a Unicatadores. O evento começou na quarta e termina nesta sexta-feira.
e reúne representantes do governo federal, de entidades públicas e da iniciativa privada, além de cerca de 3.000 participantes, na maioria trabalhadores de cooperativas. Eliane da Silva integra o grupo de 800 mil catadores que compõem a categoria, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ela tem 60 anos e viajou de Flecheiras, em Alagoas, para São Paulo, também com a expectativa de conseguir apoio para o seu trabalho. Começou juntando latinha e há 5 anos está no ramo da reciclagem, também com carroça. Em conversa com a reportagem, Eliane falou sobre as dificuldades e as necessidades que enfrenta para exercer a profissão. Mas eu acho bom, e dá para ganhar alguma coisinha, agora precisa lutar muito, né? E lá tá precisando de muitas coisas que não tem. Só tem lá a balança. O que tá faltando? É a máquina, é a de prensa, é a esteira, é aquele fechão que bota o reciclagem dentro. Ela tá precisando disso e um transporte para tombar, né? Que nós não tem nada para tombar. Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, esteve no evento representando o presidente Lula, que menos de uma semana após uma cirurgia rompeu a tradição de comparecer por orientação médica. Na mesa de abertura da Expo Catadores, o ministro Macedo afirmou que o Cataforte, um programa do governo federal voltado ao setor, conta com um investimento de R$ 122.800.000, vindo de ministérios, da Fundação Banco do Brasil, do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e da Caixa Econômica Federal. Por meio de editais, as linhas de investimento de bancos e fundação selecionaram projetos e cooperativas, nos quais devem injetar recursos voltados, entre outros, para assessoria técnica, aquisição de equipamentos e modernização de estrutura física. Segundo Macedo, a Caixa disponibilizou R$ 25 milhões e foram selecionados 17 projetos. Ainda de acordo com o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, os recursos estão em processo de descentralização. Serão R$ 5 milhões em dezembro e o restante em janeiro e fevereiro. Além disso, foi anunciado um montante de 50 milhões da Fundação Banco do Brasil e BNDES. Ao todo, neste caso, 35 projetos estão habilitados e os recursos serão disponibilizados ao longo do primeiro trimestre de 2025. Numa reunião marcada para janeiro entre o presidente Lula e representantes da categoria de catadores, a expectativa é que o governo federal anuncie um investimento de mais de 500 milhões no setor por meio da Lei de Incentivo à Reciclagem. Ainda durante a Expo Catadores, também foi anunciado o plano piloto do Conexão Cidadã, um projeto da ANCAT com a Fundação Banco do Brasil que vai começar em Belém, no Pará, Belo Horizonte, em Minas, Brasília, no Distrito Federal, Curitiba, no Paraná, Recife, em Pernambuco e Aracaju, em Sergipe. São 6 trailers itinerantes com atendimentos que terão como público-alvo os catadores avulsos, ou seja, aqueles não organizados em cooperativas e pessoas em situação de rua. As unidades móveis devem oferecer atendimento de saúde, oficinas formativas, encaminhamentos assistenciais e mutirões de regularização documental e jurídica. Quem explica é Cleiton Guimarães Moraes, presidente da Fundação Banco do Brasil. O Conexão Cidadã ele é fruto desse debate e escuta atenta, ativa ali no CISC, que é o Comitê Interministerial, que a Fundação faz parte, é um agente também executor da política nacional. Inicialmente, são 6 capitais, 6 milhões de reais de investimento, aproximadamente 6 milhões e 200 de investimentos da Fundação Banco do Brasil, e a ideia é conectar por meio dos agentes municipais, dos atores municipais, prefeitos e prefeitas, a política nacional de inclusão dos catadores e catadoras. Então ali funciona como um espaço, primeiro, de visibilidade, de acolhimento, de registro civil, para dar personalidade e visibilidade, né? Tirar do anonimato e da invisibilidade dessas pessoas, convergindo com as políticas públicas e conectando também com as cooperativas e associações já existentes. Moraes acrescenta que o Conexão Cidadã tem o objetivo de, segundo suas palavras, juntar as pontas, não só com o Estado e todos os entes federados, mas também com as catadoras e catadores organizados em cooperativa pelo país. Essa matéria é uma parceria com a Fundação Banco do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Olha aí, a reportagem do Brasil de Fato não parou por aí não, viu? Traz mais detalhes aqui da Expo Catadores. A repórter Marina Duarte de Souza conversou com Álvaro Campelo Macedo. Ele é assessor da Fundação Banco do Brasil e falou pra gente sobre a importância e objetivo do projeto. Bora conferir essa prosa agora mesmo. Essa semana, São Paulo recebe a Expo Catadores, organizada pela Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, a ANCAT, o Movimento Nacional dos Catadores, MNCR, e a Unicatadores. O evento reúne a representantes do governo federal, entidades públicas e iniciativa privada. Entre as diversas atividades destinadas a cerca de 3.000 participantes, em sua maioria trabalhadores de cooperativas, foi anunciado o Plano Piloto do Conexão Cidadã, um projeto com a ANCAT, com a Fundação Banco do Brasil, que vai começar em Belém do Pará, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasília, Curitiba, Recife e Aracaju, em Sergipe. São 6 trailers itinerantes cujos atendimentos terão como público-alvo os catadores avulsos, ou seja, aqueles que não são organizados em cooperativa e pessoas em situação de rua. A gente conversou com Álvaro Campelo Macedo, assessor da Fundação Banco do Brasil, sobre a importância e objetivo do projeto. Sou Álvaro Campelo Macedo, assessor da Fundação Banco do Brasil e atuo na gerência de parcerias estratégicas. O Conexão Cidadã é um projeto que nasceu em parceria com a ANCAT e com o governo federal, exatamente visando o atendimento aos catadores autônomos. Agora, nesse primeiro momento, vai atuar em 6 capitais pelo país e é exatamente para trazer a cidadania, que é um público que muitas vezes não tem documento, tem a questão da saúde. Então é um trailer, é uma unidade móvel que vai rodar nesses principais pontos onde esses catadores se concentram para poder, trazer esses serviços tanto do governo federal como também na própria unidade móvel. Então, o intuito desse projeto é de a cidadania, como carro-chefe, trazendo os serviços públicos. Também temos um módulo de capacitação para aqueles que querem se formalizar, por exemplo, trazer o MEI, para ir acessar e até mesmo, se for à vontade do catador autônomo, pertencer a uma cooperativa que assim a gente entende que fortalece, e eles conseguem ter mais acesso aos serviços públicos e aos benefícios e créditos que estão sendo realizados por esse governo já na categoria. E então nasceu o Conexão Cidadã, nasceu com esse intuito realmente de trazer a visibilidade para os catadores autônomos, seja por uma assessoria jurídica, seja de uma forma documental, seja exatamente por uma capacitação para entender como ele pode gerir seus recursos, como ele pode estar acessando os serviços e os recursos que estão disponíveis, Diante disso, também apareceu uma parceria, também dentro desse escopo do trabalho, para atendimento médico, para algumas teleconsultas, assim como também terá o fornecimento de kits, que também vai dar uma certa dignidade para a realização do trabalho, que são kits básicos, para eles conseguirem coletar melhor, o material. Acho que é isso, acho que é mais nessa linha mesmo o projeto. Vocês têm dados dos catadores no Brasil que possam dar a dimensão do público do projeto? Olha, existe um estudo que chama-se Atlas da Reciclagem, que fala em torno de 800 mil catadores autônomos pelo Brasil. Mas acredita-se que é um número já defasado, que vai, ainda mais depois do episódio da pandemia, isso tem aumentado substancialmente, Então, hoje o projeto visa, tem como objetivo, nesse primeiro momento, atender 1.000 catadores, ter esse atendimento a 1.000 catadores por cidade. Então a gente está falando como são 6 trailers de 6.000 catadores recebendo esse benefício para poder ter esse auxílio e conseguir a dignidade,
E esse atendimento é um atendimento contínuo ou apenas pontual? Aí vai depender de cada caso, né? Por exemplo, se é uma assessoria jurídica, que ele está com algum problema, até mesmo na justiça, pode ser que ele precise voltar mais vezes. Outros casos, ele já tem um registro, vai querer ali só receber o kit dele, né? Receber uma orientação. Então, vai ser cada caso a caso, né? Vamos assim dizer. E o período do projeto, interessante se perguntar, que ele já nasceu o projeto, né? Já tem 6 meses. Esses 6 meses realmente é a parte de confecção, né? Dos trailers, eles estão prontos, estão sendo entregues. Para agora, a partir de 2025, janeiro de 2025, ele tem a previsão de 18 meses com o serviço público, para depois, né? Como todo projeto, ele tem que terminar para a gente medir a ação, verificar onde podemos entrar num próximo projeto ou numa próxima ação. Você falou em 800 mil catadores. Qual a importância de um projeto que dá acesso a direitos básicos nessa realidade? Bem, é impactante, né, eu diria, porque como a gente trata, talvez seja o público mais... A gente pode até usar esse termo, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas é um termo que é verídico, né? Que é a questão de ser a invisibilidade. Então, assim, muitas vezes até o próprio governo não consegue estar ali disponibilizando, né, seja no CAD único, né, ou até o próprio SUS, porque não se tem conhecimento de quem é. Né? Então, assim, coisas básicas... Ter acesso. Exatamente, porque ele não tem nenhum documento, né, muitas vezes nem o RG. Então, ou se perdeu, ou por alguma questão de justiça, e aí ela convive com a gente, está ali do lado, e realmente se torna invisível porque nem as políticas públicas conseguem chegar a esse público, né? Então a ideia desse projeto ele é muito forte exatamente porque é o público mais vulnerável que temos na sociedade. Então trazer a dignidade para eles é o primeiro passo para depois se tornar um MEI, para conseguir trazer toda essa parte de cooperativa e aí exatamente, né, trabalhar com dignidade. Essa é a grande proposta desse projeto. Os catadores são os maiores responsáveis pela coleta seletiva de resíduos no Brasil. Qual a importância para a sociedade no geral que essa categoria receba essa assistência? Bem, eu entendo que quando um cidadão conhece seus direitos e já tem a dignidade, até mesmo como ele vai agir, até a própria sociedade muda a relação, né? Então, porque hoje existe quase que um apartheid, né, podemos falar assim, exatamente porque muitas vezes como eles são vistos ou como não são vistos, e aí a gente não consegue nem se relacionar ou realmente ter uma proximidade. E a questão da saúde, como você colocou, assim como o acesso a qualquer serviço público, ele se torna factível, né, a partir de um projeto desse, e a sociedade começa a observar de outra forma. Então, assim... Acredito que a sociedade receba muito bem, porque ninguém gosta de ver, né, uma criança ou uma mãe com crianças numa situação que você vê hoje nos semáforos aí por toda a cidade, tá ali sempre com um saco na mão, catando uma latinha, e tenho certeza que a sociedade, ninguém é feliz vendo outro infeliz, né? Eu acho que, como cidadão, me incomoda muito ver que alguém tá muitas vezes sobrevivendo dos restos, né, que a gente produz. Então, eu acho que é muito sobre isso. Acho que um país ele evolui, eu considero um país rico, mas um país onde não tem pobre. Não é que tenham ricos, né? E eu acho que é muito isso da sociedade trazer isso, né? Como a igualdade nos faz bem e o convívio, né, social, e acho que como sociedade a gente só tem a agradecer, e é como eu falei, ninguém pode ser feliz vendo outro infeliz, né? O projeto também desenvolve e potencializa a capacitação dos catadores? Sim, é um módulo do projeto, a capacitação, exatamente para ele entender a importância que é esse trabalho como sustentabilidade e também trazer como esse serviço pode ser rentável. Só que muitas vezes essa rentabilidade
só é consumida ali no dia e alguma coisa. E quando ele tem um comportamento, quando vem essa capacitação dele desse módulo, é exatamente mostrando o benefício dele se profissionalizar e é exatamente ter seu CNPJ, via um MEI. Ele acessa recursos que talvez ele nunca... Talvez não, ele acessa recursos que ele não conseguiria sem o registro, né, no CNPJ, e diversos benefícios, né? Até mesmo a questão da aposentadoria. Então, a partir do momento que muitos não têm conhecimento disso, que ele tem um MEI, ele já consegue acessar e até mesmo se programar e ter um planejamento para conseguir ter uma aposentadoria via INSS. Então, essa capacitação é muito disso, é de presente, de futuro também, para poder tanto ele se valorizar como profissional, entender da importância dele, mas também para que ele consiga, né, ter o ganha-pão dele de forma digna e também um dia possa vir a se aposentar e ter seus créditos como todo cidadão merece e pode, né? Basta começar a ser visto, né? Quais as expectativas que o projeto tem no final desses 18 meses em circulação? Bem, a gente acredita que o objetivo desse projeto, depois desse fortalecimento, né, e dessa dignidade recomposta, vamos assim dizer, talvez o próximo passo, e isso vai muito do intuito, quando a pessoa conhece seus direitos, a gente realmente muda o patamar até mesmo de exigência ou de como ele vai se comportar profissionalmente. A tendência é que ele até se torne um cooperado ou um associado para exatamente estar fortalecendo dentro de umas redes, dentro da categoria, né? Então, o que a gente espera é exatamente trazer a dignidade, é exatamente esses 6 mil catadores terem seus documentos, estarem acessando os serviços públicos destinados a eles, seja SUS, seja, né, pelo Bolsa Família. Então, o intuito desse projeto, né, é chegar no final desses 18 meses, com esses 6 mil, realmente tendo acesso, né, acesso aos auxílios governamentais, mas também trazendo conhecimento e a profissionalização deles. Esperamos, né, que também muitos deles se tornem, né, cooperados ou associados para assim fortalecer a categoria e também facilitar o acesso deles aos recursos que estão sendo disponibilizados, seja via editais, seja via contratos. E a gente sabe hoje, é o intuito até desse projeto também, a própria prefeitura, hoje a gente ouviu bastante aqui na Expo Catadores, o tão importante é as prefeituras estarem fazendo contratos e colocando uma cooperativa, os catadores, para poder eles receberem esse recurso. Muitas vezes uma empresa é contratada, mas não se coloca o público, né, dos catadores como protagonistas. Então, é também uma ideia desse projeto, trazer a importância, a relevância desse trabalhador e que ele se fortaleça realmente, tendo acesso aos serviços básicos e futuramente até mesmo já ser um cooperado, um associado na categoria do... Legal. E aí é 6 mil trabalhadores por dia, por mês, ou todo o projeto? A expectativa é de atender 1.000 catadores durante esses 18 meses, né? Tanto em cada cidade, 1.000 em cada cidade, até porque se faz um mapeamento, é uma parte do projeto, a primeira parte do projeto é o mapeamento, existe uma espécie, a ANCAT até nomeia como um namoro, existe realmente uma questão de você ter esse primeiro contato, porque é uma situação tão sensível que muitos não querem nem ter o contato, né? Eles já se enxergam também, às vezes, tá nessa posição, é uma posição incômoda para eles, então existe também uma sensibilização para trazê-lo, né? E ele entender o que é que está sendo oferecido, né? E aí a ideia, por ser um trailer, por ser uma unidade móvel, é exatamente rodar vários cantos da cidade, né? Não ficar parado e eles chegarem. Na verdade, a ideia do projeto é o trailer ir até onde eles estão. É um diferencial, porque hoje a gente tem
né? Por exemplo, as unidades do CREAS pelas cidades, mas eles não estão indo lá, seja por preconceito, seja por, às vezes, não conseguem nem ter um lugar para deixar a carroça dele entrar para ser atendido. E então a ANCAT percebeu isso e falou, não, é mais sensível do que a gente imagina, tem que chegar lá. Então, por isso a unidade é móvel, para poder ser diversos, né, uma vez mapeado onde estão nessas cidades, o trailer ficar 15 dias em cada local. A princípio 15 dias, mas pode ser que fique mais, pode ser que fique menos, mas a tendência, normalmente, pela experiência que já tem na unidade de São Paulo, que a ANCAT já tem, ele é itinerário, né? Ele faz o mapeamento e daí atende 15 dias em cada região dessa que foi. Vamos supor que um catador está ouvindo a nossa entrevista agora. Como que ele pode ter acesso? Ou ele está na descida, ou está em alguma das cidades que estão, quais são as cidades? Uma das cidades tem um projeto. Como você pode chamar esse catador ou falar para ele ter acesso a esse projeto? Bem, a ANCAT, ela é a Associação Nacional, tem um site e lá a todo momento está saindo onde estarão, como eles estão fazendo esse trabalho. Então, acho que hoje o melhor caminho seria, mas aí não é o público, né, que eles conseguem acessar. Na verdade, é como eu te falei, é o trailer que vai lá onde eles estão. Sim. Entendeu? Então, assim, por mais que um catador esteja escutando, ainda não é certo isso, mas vai depender da articulação com cada prefeitura, mas até mesmo a própria prefeitura pode estar divulgando isso, mas isso ainda está em processo de articulação e cada cidade vai ter uma dinâmica diferente, né? Então, assim, é uma resposta delicada para eu te passar, até pelo público, né? E acesso à internet, aos meios de comunicação, mas é por isso mesmo que o trailer é que fica rodando, não para evitar, mas na verdade para tentar diminuir esse problema de comunicação de onde eles estão, né? E a ANCAT já tem um levantamento desses lugares, por exemplo, onde que é melhor o trailer ir? Sim, é uma etapa do projeto. Essa é a primeira etapa do projeto, é esse mapeamento. Então a ANCAT, pelo conhecimento dela, pela expertise dela, né, com a categoria de tudo, ela já tem um público quer dizer, ela tem uma ideia de onde estão, porém, assim mesmo, é uma etapa do projeto de verificação. Olha, acho que aqui vai atender tantos, aqui a gente consegue atender mais catadores, aqui eles estão mais aglomerados, porque existem certos pontos da cidade que é sabido que onde existem mais coletas e onde eles podem trabalhar. Assim como também nesse mapeamento pode apresentar alguma região que não estava sendo, né, não estava no mapeamento inicialmente. Exatamente. Tem alguma coisa que eu perguntei que você gostaria de falar, que eu perguntei? Então, inicialmente esse projeto são 6 trailers. Nasceu com uma ideia de atender uma capital por cada região, né? Então, primeiramente vai ser no Belém do Pará, no sul em Curitiba, Brasília, Nordeste, Recife e Aracaju, e no Sudeste em Belo Horizonte. São essas cidades que iniciaremos com as unidades móveis. Obrigada, Álvaro, parabéns pelo projeto. E a gente conversou com Álvaro Campelo Macedo, assessor da Fundação Banco do Brasil, sobre o projeto Conexão Cidadã para catadores e catadoras de materiais recicláveis. Marina Duarte para a Rádio Brasil de Fato. Vale demais conferir mais detalhes da cobertura do Brasil de Fato na Expo Catadores. E isso você sabe, né? É fácil. Basta entrar agora mesmo no site brasildefato.com.br e acompanhar tudinho. Você sabia que, além de acompanhar o Bem Viver aqui nessa sintonia, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? É bem simples, viu?
Basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora mesmo brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir aqui, brasildefato.com.br/boletim. E a nossa reportagem da vez agora é internacional, viu? Diretamente do Níger. Vamos conhecer a luta por independência no país africano. É que o povo do Níger conseguiu expulsar militares franceses de seu território. Mas agora a nação quer derrubar a estrutura colonial que ainda permanece por lá. A reportagem é de Pedro Estropaçolas. Pátria ou morte, venceremos. O letreiro imponente está cravado na importante Place de la Patrie, um dos berços da luta popular travada contra a França em Niamey, a capital do Níger. Boubacar Kimba Kolo, coordenador da Convergência para a Soberania dos Estados do Sahel, comenta. Hoje é Place de la Patrie porque esse é o local de nascimento da luta patriótica, a luta pela soberania nacional, pela soberania plena. Uma semana após o golpe de Estado, nos mudamos para cá e é um lugar simbólico onde construímos muitas coisas. Em 26 de julho de 2023, o exército do Níger depôs o presidente em exercício, Mohamed Bazoum, e conduziu um golpe de Estado. A tomada de poder não foi um golpe comum na região do Sahel, faixa semiárida que fica logo abaixo do deserto do Saara, no norte da África. Liderado pelo general Abdurrahmane Tiani, o exército acompanhou um pedido das ruas pelo fim da subserviência do governo do Níger à França, seu antigo colonizador. O povo pedia a expulsão dos 1.500 militares franceses do país, um dos símbolos do domínio colonial exercido ainda hoje na África do Oeste. É o que explica Boubacar Kimba Kolo, coordenador do primeiro Comitê Popular de Apoio ao Exército Nigerino, criado um dia após o golpe. De memória d'homme. Na memória viva dos homens, nunca houve um golpe de Estado que tenha sido apoiado por toda a população. Nós vimos, as imagens estão aí, o povo todo saiu, não só em Niamey, mas em todo o Níger, para dizer sim aos militares. Todo mundo concordou, o Níger vibrou e é esta energia que continua até hoje. Anos antes, os países vizinhos do Níger, Burkina Faso e Mali, também haviam colocado fim na cooperação militar com a França a partir de golpes militares semelhantes, apoiados pela população. O processo anticolonial nos 3 países do Sahel foi batizado nas ruas e pelos movimentos populares como a segunda independência do continente africano. Amina Hamani, integrante da Organização dos Povos da África do Oeste, fala sobre o fim da subserviência à França. La patrie ou la mort. Pátria ou morte, venceremos. Abaixo a França, abaixo a colônia francesa. Mas não temos nada contra a população francesa. Somos todos iguais, mas somos contra a política deles. Somos contra o que o governo deles está fazendo, contra o que o seu governo nos está impondo. E graças a Deus, hoje acho que cumprimos todos os acordos que assinamos com a França. Realmente graças a Deus. E acho que eles vão meter-se na vida deles, nos seus próprios assuntos. Nós também vamos nos meter na nossa vida. Os levantes tiveram reações. No caso do Níger, a França mobilizou a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, para impor sanções que entraram em vigor sem aviso prévio dias após o afastamento de Bazoum. As medidas incluíram o fechamento de fronteiras com países como a Nigéria e o Benin. Sem litoral, com pouca irrigação e com pouca industrialização, o país fortemente dependente das importações ficou sem abastecimento de produtos básicos como alimentos, vestuário e medicamentos. A França também tentou mobilizar os estados da CEDEAO para invadir o Níger e restaurar o governo anterior, mas sem sucesso. Por fim, retirou suas tropas em dezembro de 2023 e encerrou as sanções. Mamani Sani Adamou, da Organização Revolucionária para a Nova Democracia,
fala como as sanções impactaram a vida da população nigerina. O Níger nem sequer podia acessar os seus próprios ativos para fazer compras, até os medicamentos não estavam acessíveis. Obviamente, podem imaginar quantas crianças morreram, porque não as podíamos tratar, porque não conseguimos encontrar o dinheiro para pagar os seus tratamentos. Houve resiliência, é verdade, mas as pessoas sofreram muito. Mas como são pessoas que já estavam numa situação de dificuldade, as medidas da CEDEAW já encontraram um povo que não tinha acesso aos direitos sociais e, portanto, a situação foi acentuada, mas não foi um fenômeno novo. Aisha Yahya Maiga, de 60 anos, ganhou o nome de Mama Resistance por diariamente percorrer Niamey alimentando os jovens que dormiam nas avenidas até que a França concordasse em se retirar do país. A matriarca da família Maiga já vê frutos no caminho tomado no país após o 26 de julho de 2023 e destaca a redução do preço do cimento, uma carência grave da população nigerina. A diminuição do preço de alguns produtos da cesta básica e a entrada gratuita a crianças de 0 a 5 anos e mulheres idosas nas unidades de saúde foram outras das medidas criadas pelo governo junto aos partidos políticos após a mudança de poder. É o imperialismo que está nos impedindo de progredir. Então o que resta agora é nos unir. É um tempo de trabalho. Devemos trabalhar e devemos estar unidos. Segundo as lideranças políticas históricas do país, o caminho para a soberania política e econômica do Níger passa pela constituição de uma moeda independente e a rescisão de acordos neocoloniais com a França, como os que permitem a exploração do urânio na região de Arlit, no norte do país. Adamou fala sobre a exploração do urânio nigerino. A França fixa os preços do urânio de forma irrisória, porque o que ela compra do Níger por 80 centavos de dólar, ela compra no Canadá por $200. Então, você vê a lacuna, o mesmo urânio. Então, isso significa que há algo extremamente absurdo. Além do fato de não termos dinheiro significativo, temos danos ambientais. E em toda a cidade de Hartlith, não há mais vegetação por causa da radiação. As toalhas de mesa estão contaminadas. O Bakar Kimokolo complementa. Eu diria que o Níger nunca foi desenvolvido. Ele nunca foi desenvolvido, prefiro dizer, diretamente por causa dos franceses. E é por isso que desde a independência, em 1960, até 26 de julho, o Níger sempre foi saqueado. Hoje, a França, que não tem reservas de ouro no mundo, é a terceira no mundo, e tudo isso por causa dos nossos países africanos. Hoje, 70% da eletricidade da França provém do urânio do Níger, e durante todos esses anos, os nossos recursos naturais foram enviados para a França, e nós nunca fomos beneficiados de nada. Durante o mês de novembro, a Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos do Sahel reuniu lideranças de mais de 30 países na capital do Níger. Na declaração de Niamey, que marcou o final do evento, as forças progressistas deixaram um recado importante: que os governos militares do Sahel continuem a ouvir seu povo. É o que defende Adamou. Neste momento, entre o povo e o seu exército, há uma simbiose. Podemos dizer que as coisas estão indo bem, há uma convergência. E a convergência dura porque existe uma ameaça de intervenção armada. Portanto, os militares não têm outros aliados. Sahel, continuem a ouvir seu povo. É o que defende Adamou. Neste momento, entre o povo e o seu exército, há uma simbiose. Podemos dizer que as coisas estão indo bem, há uma convergência. E a convergência dura porque existe uma ameaça de intervenção armada. Portanto, os militares não têm outros aliados além da população. Queremos ter a nossa autonomia, a nossa libertação nacional. Tudo bem, mas isso ainda de mãos dadas com a questão social. Se as classes populares não puxarem o processo, ele está fadado ao fracasso. E para que isso aconteça, deve haver medidas dirigidas às classes trabalhadoras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Bom, uma curiosidade.
O país deve seu nome ao rio Níger, o terceiro maior do continente africano. Esse curso d'água atravessa o território do Níger no sentido sul-sudoeste. Mas para você conferir muito mais sobre essa nação, a dica é ver essa matéria nas versões de texto e vídeo. Elas estão no site brasildefato.com.br e no canal do BDF no YouTube. E seguimos uma ronda pelo planeta e agora para destacar a Rússia com informações do nosso correspondente Sergei Monin. O país anunciou a seleção para testes de vacina contra o câncer em 2025. Os testes clínicos serão gratuitos e abertos a homens e mulheres de 18 a 75 anos com diagnóstico confirmado da doença. Vamos conferir na reportagem. A Rússia anunciou a finalização dos testes pré-clínicos de uma vacina contra o câncer e já iniciou a seleção de pacientes para realizar os testes no meio de 2025. Esses testes com o imunizante serão gratuitos. O anúncio foi feito pelo oncologista-chefe do Ministério da Saúde da Rússia, Andrei Karpin, na última terça-feira, dia 17. Segundo ele, essa vacina apresentou uma alta eficácia em estudos pré-clínicos. Ainda não há dados publicados em revistas científicas. Durante esta fase, estão sendo convidados pacientes com tumores sólidos, confirmados que já foram submetidos a tratamento e esgotaram todos os métodos disponíveis. Os participantes devem ter entre 18 e 75 anos de idade e sob condição de continuar tratamentos adicionais. A criação da vacina foi realizada por um consórcio de instituições científicas. O Centro de Epidemiologia Gamaleya, notório pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V contra o Covid-19, o Instituto Herzen de Investigação em Oncologia de Moscou e o Centro Nacional de Investigação Médica Blocking para Oncologia. O medicamento utiliza a tecnologia mRNA contra o câncer, usando vírus não patogênicos para combater células cancerígenas e ativar o sistema imunológico. O oncologista-chefe do Ministério da Saúde russo declarou também que todos os medicamentos oncológicos são caros na fase inicial de produção e que o Enteromix tem um custo de cerca de 300 mil rublos, cerca de 18 mil reais por pessoa. No entanto, ele destacou que o novo imunizante não será um medicamento para selecionados e os testes clínicos serão gratuitos. A chefe da Agência Federal Médica e Biológica, Verônica Skvortsova, disse anteriormente que no final de 2025, na Rússia, será possível começar a usar vacinas nacionais contra o câncer. Estudos pré-clínicos foram realizados durante 3 anos e, segundo as autoridades médicas russas, demonstraram que o novo medicamento pode reduzir o volume do tumor em 80% no adenocarcinoma intestinal em animais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Sergei Monin em São Petersburgo, na Rússia. Locução, Douglas Matos. Bom, esse é um assunto que chama a atenção do mundo todo e a gente vai seguir de olho aqui, acompanhando no Bem Viver. Chegou o momento daquele recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, você e muitas outras pessoas. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Lembrando aqui o assunto, e a gente até aproveita para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Você aí, por acaso, faz parte de uma rádio e quer se juntar nessa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando você chegar lá, você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E olha, não vai esquecer não, viu? Também é possível ouvir o programa nas nossas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você pode acompanhar no seu ritmo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Vamos falar agora sobre a luta contra os agrotóxicos no Brasil. E bem, antes de mais nada, a gente precisa destacar aqui que esse finalzinho de ano chegou com um banho de água fria nesse sentido, né? Explicando,
é que nesta semana o Congresso Nacional aprovou a reforma tributária e ela incluiu os venenos agrícolas na lista de produtos beneficiados com 60% de redução de tributos. Isso se forem registrados no Ministério da Agricultura. E temos aqui também outro exemplo emblemático da falta de progresso que, nesse caso, vem do Executivo. O PRONARA, sigla do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que está em discussão desde 2014, foi mais uma vez adiado. O lançamento do programa estava previsto para este mês, mas não saiu do papel. Há uma expectativa de que o PRONARA seja anunciado no primeiro semestre de 2025. O atraso foi até tema de análise pela organização internacional Human Rights Watch, divulgada no último dia 3 deste mês de dezembro. O texto alerta que o avanço no tema é urgente, já que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Segundo o artigo, o plano elaborado em 2014 foi impedido repentinamente pelo Ministério da Agricultura. O texto diz que a falta de acordo é um golpe para cientistas, ativistas e agricultores familiares que defendem o plano. O assunto também entrou em pauta no podcast Repórter SUS, que conversou com a pesquisadora Karen Friedrich. Ela é servidora da Fiocruz e integrante do Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Abrasco, sigla da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela foi entrevistada pelas jornalistas Nara Lacerda, do Brasil de Fato, e Juliana Passos, da Fiocruz. A gente confere um pouco dessa prosa agora mesmo. Quando o governo lança planos de combate à fome, planos de segurança alimentar, ele fala muito em agroecologia, fala muito em agricultura sustentável, o que por si só é uma contradição, com o uso dos agrotóxicos. Assim, Karen, a impressão que dá é que o Brasil não avançou nada nesses últimos 2 anos na questão do agrotóxico, e essa é uma demanda dos movimentos populares que, inclusive, ajudaram a eleger o governo atual, Essa relação política, ela existe também. Mas eu queria, como você está dentro desse assunto e pesquisa esse assunto e está muito atualizada, entender, dá para dizer que a gente avançou alguma coisa nesses 2 anos? Tem alguma notícia boa? Ou essas notícias realmente que a gente está trazendo aqui preocupam e muito? Olha, Nara, assim, nesse tema dos agrotóxicos, acho que a gente não avançou muito não, principalmente a expectativa que a gente tinha, de um governo de base popular, Bom, eu acho que também a gente tem que fazer um pouco assim, também ser justas, Então, a gente também tem que fazer uma análise, não só dos últimos 2 anos, mas do que antecedeu, Então, a gente, durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro, a gente teve uma série de, apesar do pacote do veneno, ter tramitado nesse período, que é uma lei federal, vários atos infralegais foram aprovados que não demandavam, por exemplo, nem consulta no Congresso. Então, que eram atos da Anvisa, atos do Ministério da Agricultura. Então, isso aí levou com que hoje a gente continuasse, hoje no governo Lula 3, a gente continuasse a liberar veneno como estava sendo feito no governo Bolsonaro. Por quê? Porque as regras que flexibilizaram isso foram aprovadas naquele momento. E vamos colocar também que várias dessas regras, principalmente no âmbito da Anvisa, que determinava como que se ia fazer a rotulagem do agrotóxico. Então isso aí foi um desastre também, porque, por exemplo, tinha produto que ele tinha lá uma faixa vermelha porque ele era extremamente tóxico e de repente ele passa para a faixa verde, sem mudar nada na composição do produto, é só deixar, esse agora é muito tóxico, passa a ser pouco tóxico. O trabalhador, a trabalhadora, estão lá, pegam um produto e vem um rótulo verde, de repente, melhorou, está mais seguro, eu posso ser, posso usar um pouco mais, não preciso usar a API. Então, tem toda uma questão assim, muito grave que a gente chega nesse governo com muita coisa para reestruturar. Tá? Então, assim, acho que isso é uma justiça a ser feita. Porém, a gente, uma grande expectativa que a gente tinha, era justamente na aprovação do PRONARA. O PRONARA é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Se a gente olhar lá, olha, ninguém está prevendo revolução nenhuma agrária no país, muito pelo contrário. Tudo que está no PRONARA
de certa forma está na lei, né? O fato de você inserir num programa facilita, né, a destinação de orçamento, a elaboração dos programas municipais e estaduais para atender aquilo. Então, o Pronara, ele indica, por exemplo, né, que se privilegie o uso de produtos menos tóxicos. Produtos proibidos em outros países por razões de saúde e meio ambiente deveriam ser ou proibidos no Brasil, ou o Brasil adotar uma revisão sistemática. Então, monitoramento, né? Monitoramento de agrotóxicos em água e em alimentos. Como alguém pode ser contra isso? Né? Então, a gente vê uma pressão muito forte da agricultura, né, do agronegócio, e aí no Ministério da Agricultura, sobre o Pronara, que não tem sentido. Quer dizer, tem sentido sim, porque de fato não querem que se fortaleça uma política pública que vai mostrar que é possível produzir alimento de verdade, sem veneno, né? Então, essa é a questão. Lutar contra os agrotóxicos é essencial para proteger a nossa saúde, preservar a natureza e garantir comida de verdade. Até porque, vamos imaginar a seguinte situação aqui, né? Você está se preparando aí para uma ceia, com tudo pronto para saborear aquele prato da sua preferência. Já imaginou de repente uma, digamos, pulverizada de veneno nesse prato? Essa reflexão serve sim para refletir sobre o antes desse preparo. Até porque estudos apontam a presença de quantidades desses componentes na nossa alimentação e também no nosso corpo. Até porque a gente deve ressaltar aqui, né, que é meio complicado a gente falar em dose segura de veneno no prato da gente, né? Dia a dia, esses componentes podem se acumular no nosso corpo, além de se acumular na natureza. Então, para saber mais sobre o assunto, a dica da vez é conferir essa versão completa do Repórter SUS. Vai lá em radiobrasildefato.com.br e confere o ícone do podcast lá na página. Agora a gente compartilha um recado, um verdadeiro bilhete sonoro do nosso coração, de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo esse rigor jornalístico que você já conhece, né? E que você confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a versão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse agora mesmo apoia.se/Brasil de Fato. Repetindo, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. O papo agora é sobre histórias afirmadas entre nós, atados e desatados entre trabalhadoras do setor têxtil. É que vamos falar de um evento que começa hoje, sexta-feira, dia 20, mas antes disso precisamos dar um passinho atrás no tempo. É que a semente desse evento em questão surgiu no ano de 2017 através de uma pesquisa. Ela mapeou iniciativas de mulheres que trabalham com materiais têxteis no estado de Pernambuco. A intenção foi de dar visibilidade e destacar o protagonismo delas. Agora, 7 anos depois, esses levantamentos ganharam ainda mais vida e estão sendo compartilhados com o público. Eles resultaram na primeira feira Mulheres que Tecem Pernambuco, Fios que Conectam e Transformam. O evento celebra o ofício de artesãs e artistas têxteis do estado, unindo tradição e inovação no artesanato têxtil. A feira começa hoje no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, e segue até o próximo domingo, dia 22, sendo uma feira aberta ao público. Então, segue aí uma boa dica para quem estiver nas redondezas do Grande Recife de hoje até domingo. A programação inclui exposição e vendas de produtos. Além disso, tem rodas de conversa, oficinas de bordado, crochê, tapeçaria e renda renascença. A lista garante ainda o lançamento de uma pesquisa sobre o protagonismo feminino no setor. Luciana Azevedo é coordenadora de programação do evento. Ela conta o que motivou a criação da feira
E qual a importância de um evento exclusivamente têxtil? Luciana também foi uma das pesquisadoras do Mulheres que Tecem Pernambuco. O que nos motivou a criar a feira foi justamente ampliar esse encontro que nós tivemos durante o mapeamento e a pesquisa. O resultado do projeto estava nas redes sociais e no site. E a gente achou que era muito importante trazer isso para o presencial, para que houvesse a possibilidade desse encontro, dessa troca. Além disso, a feira ela tem a finalidade de venda, exposição e valorização do trabalho dessas mulheres, o que é fundamental para a existência do trabalho e a autonomia delas. Então, a gente quer, nesse momento, promover um grande encontro entre as artesãs, mas também esse encontro com o público e mostrar a potência desse artesanato têxtil e a potência das suas histórias. Por isso, já respondendo também por que exclusivamente têxtil, a verdade é que a gente reconhece que quando a gente foi atrás das artesãs que faziam esse trabalho, a gente encontrou vidas entrelaçadas ao têxtil. Aprender a bordar, aprender o crochê, aprender a tecer ou fazer renda é predominantemente e muito predominantemente uma atividade feminina. Então foi nesse entrelaçado das mulheres com o saber têxtil que a gente encontrou o mote desse trabalho. A homenageada desta edição é Dona Albanita Lima de Oliveira, reconhecida por seus bordados em estandartes de carnaval. Luciana Azevedo nos contou um pouco sobre a história dela e o que ela representa para o evento. Dona Bonita foi uma das mulheres que tecem em Pernambuco entrevistadas nessa terceira edição da pesquisa, em Olinda. Ela é um personagem muito interessante, porque a vida dela é marcada, né, pelo trabalho com os estandartes. Ela bordou mais de 50 estandartes de carnaval para muitos dos grandes blocos que a gente tem. E é um trabalho muito característico, né, desse território, dessa cultura. Ela aprendeu aos 9, passou mais de 70 anos fazendo esses bordados. Ela aprendeu ajudando sua tia, sua madrinha, mas ela também ensinou aos netos e deixou esse legado. Então, nós resolvemos homenagear a Dona Albanita em Olinda, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa. Olha, eu já adianto aqui, viu? A organização do evento me confirmou que Dona Albanita Lima de Oliveira vai estar na programação da feira nesta sexta. A abertura está marcada para 14h no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Além da presença confirmada, Luciana também comentou com a gente sobre a programação do evento de uma forma geral. A feira inclui rodas de conversa e oficinas. Ela contou também quais temas serão abordados nas mesas e o que o público pode esperar das oficinas práticas. Essa explicação começa com o tema desta sexta-feira. A gente já tem o primeiro debate, que é sobre política pública para o artesanato no estado de Pernambuco. No sábado, a gente vai falar sobre pedagogias culturais, como é feito esse repasse do saber fazer dentro das comunidades e dentro também de outros contextos de aprendizado. No domingo, a gente vai falar sobre a interação entre arte têxtil e a moda, né? Que a gente tem visto muitos exemplos de designers trabalhando junto com artesãs para buscar esse trabalho autêntico, né? Enfim, esses são os 3 primeiros debates que a gente tem. Todas são mulheres participantes, né, mediadoras, e vão ser muito interessantes. Já as oficinas, elas são 4 oficinas. Uma oficina de renascença, renda renascença, uma oficina de crochê, uma oficina de bordado e uma oficina de tapeçaria. Todas elas ministradas por artesãs tradicionais. Segundo as organizadoras, o evento destaca o artesanato como vetor de transformação cultural e econômica. Tudo isso valorizando o papel das mulheres na cultura pernambucana. Luciana Azevedo nos conta sobre os desafios enfrentados pelas artesãs em termos de visibilidade. Por isso, ela defende o reconhecimento, valorização e preservação de seus trabalhos. Eu acredito que o artesanato, de forma geral, ele tem muita dificuldade de encontrar visibilidade, valorização e reconhecimento. Mas, especialmente o artesanato têxtil, vai encontrar esses desafios por se aproximar tanto do universo feminino. Então, muita gente não encara o artesanato têxtil como um trabalho real, porque associa isso às atividades domésticas, às atividades como hobbies das mulheres, e não associa isso a um saber, uma mão de obra extremamente especializada
né, que além de ser um produto lindo, interessante, é um produto cultural. Isso não é valorizado e realmente a feira, ela vem com o intuito de mostrar essas histórias e mostrar a riqueza cultural desse artesanato, né? Os debates, as oficinas, toda essa troca promovida no evento vem para enfatizar que esse é um trabalho que merece ser valorizado e deve ser preservado, porque ele faz parte da construção não só dos territórios, mas de todo o estado. Opa, isso é bom demais! 1, 2, é no arrasta-pé que a gente encerra a edição de hoje e com a canção de domínio público, Mulher Rendeira, com o trio nordestino. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, foi dançar em Cajazeira, encontrou Maria Bonita e virou mulher rendeira. E a edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos aqui para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi minha, Daniel Lamir, com o amigo Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. The most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Mima and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the Atlanta Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G, 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. Kroger Delivery makes it easy to do your holiday shopping in a jingle. There might be a lot on your to-do list, but thanks to Kroger Delivery, you can get everything you need delivered straight to your door at the same great prices you'd find in store. Our refrigerated trucks always ensure that your groceries arrive fresh. And right now, you can save $20 on your first order of $75 or more and get free delivery with a Boost membership. Restrictions apply. See site for details. Kroger, fresh for everyone.